Como falar com as nossas crianças sobre sexualidade na prática. Se você é pai, se você é educador, esse vídeo é para você. Me chamo Raquel Fernandes Chimizo, sou psicóloga e aqui nesse canal falamos sobre assuntos relacionados à psicologia. Se você ainda não nos segue, aproveita para fazer isso agora. No vídeo anterior, nós falamos sobre como a sexualidade é importante para o desenvolvimento saudável, como a sexualidade é importante para que as crianças aprendam a se desenvolver e a se defender. E falamos também sobre como é importante que a gente saiba a diferença entre sexualidade e sexo. Quando a gente está falando sobre esse tema, a gente está falando sobre algo muito maior, mais amplo, algo que fala sobre como ser feliz e ser saudável. Na prática, no dia a dia, é importante que desde muito cedo a gente ensine às nossas crianças sobre como é importante o corpo dela como um todo, como ela precisa cuidar desse corpo e ensine para essa criança como é importante que algumas partes desse corpo também sejam protegidas. E como que a gente faz isso? A gente faz isso quando a criança vai se limpar, quando a gente ensina que só o pai, a mãe ou algum cuidador pode tocar nas partes íntimas. Faz ela pensar que algumas partes do nosso corpo nunca são mostradas para as pessoas. Quando a gente vai para a praia, a gente usa algumas roupas específicas que cobrem sempre as nossas partes íntimas. E isso é necessário porque isso é algo privado, isso é algo só dela. Assim a gente já começa a passar para a criança a ideia de privacidade, intimidade e também de consentimento. Palavra muito importante. É importante que a gente ensine consentimento tanto para que lá na frente ela entenda que ela precisa respeitar o corpo dela, mas também respeitar o corpo do outro e principalmente para que ela saiba que outras pessoas que ela conheça ou talvez não conheça não podem tocar no corpo dela sem que ela deixe. A gente começa a falar sobre isso e a gente ensina sobre isso também quando a gente ensina para as nossas crianças que as pessoas são diferentes, que as pessoas às vezes vão se casar homens com homens, mulheres com mulheres ou homens com mulheres. Se isso for um valor para você, isso é um valor na sua família, se você quer que ela respeite essas diferenças. A gente fala também sobre sexualidade quando a gente ensina nossos filhos sobre como tratar as pessoas conhecidas e as pessoas desconhecidas também. Vou dar um exemplo prático aqui. Quando a gente ensina que nosso filho tem que abraçar, tem que beijar, mesmo sem que ele queira, a gente está forçando ele a fazer algo, ensinando para ele que ele não precisa respeitar o desejo dele, e isso não é legal. Qual que é a postura mais adequada? Que você respeite. Se o seu filho não quer beijar, não quer abraçar, não force. No entanto, ele vai precisar entender que algumas figuras ele precisa tratar com respeito, com educação. Ele não precisa abraçar e beijar para demonstrar isso. Ele pode cumprimentar de uma forma que o deixe mais confortável. Converse com ele sobre isso. Isso também é trabalhar esse tema com a criança. Outra coisa importante que muitas famílias fazem, relacionam às vezes ganhar presente com gesto de carinho. Isso é complicado, isso é perigoso, porque muitas vezes os abusadores usam dessa estratégia para convencer as crianças. Então, presente é algo que vai me deixar feliz, muito bem, mas o presente não está relacionado com a obrigatoriedade de que o seu filho demonstre afeto, carinho ou que devolva algum gesto nesse sentido. Agradecer é uma coisa, demonstrar esse agradecimento com gestos, com toque é outra coisa. A criança precisa desde muito cedo entender que o desejo dela de privacidade, de intimidade vai ser respeitado por você. Outra coisa muito importante também, é importante que você crie um caminho para conversar com essa criança sobre esse assunto. Então, ela precisa aprender que com você ela pode falar. E como que a gente faz isso? Quando a gente fala com naturalidade sobre isso. Exemplo prático disso.
tomo banho junto com meu filho e ele me pergunta sobre as partes diferentes que eu tenho no corpo, sobre os pelos que tenho no corpo. E eu falo com ele de uma maneira natural sobre aquilo. Alguns pais me perguntam, que termo que eu uso? Eu uso o termo técnico, eu uso o termo coloquial. Escolha um termo que para você seja confortável, mas também fale o termo técnico. É importante que seu filho saiba o nome das partes do corpo, inclusive das partes mais íntimas, porque senão ele fica exposto a coisas diferentes ao que você quer ensinar. É importante que você entenda que quando ele é muito pequeno, talvez ele não tenha tanta influência de quem vem de fora, mas a partir dos 8, 9 anos, ele vai para a escola, ele convive com os amigos. Então, se você trata a parte íntima só com termos técnicos, pênis, vagina, vulva, o seu filho vai chegar lá, vão chamar periquita, pipi, sei lá o quê, ou termos mais vulgares, que eu prefiro não falar por aqui, e ele vai falar, parece que são coisas diferentes, e isso vai criar uma confusão ali também. É importante que você seja a referência para o seu filho, lembre sempre disso. E para ser referência, você tem que ser alguém com que ele consiga ter confiança para falar sobre esse tema, tenha tranquilidade e que esse tema seja naturalizado na sua casa. Outra coisa também muito importante quando a gente vai trabalhar com os nossos filhos é que a gente entenda que desde muito pequeno eles já sabem que tem uma diferença entre os meninos e as meninas. Eles já sabem que os afetos já acontecem entre as crianças. Só que é importante que você ensine para o seu filho sobre qual é o momento certo de namorar, qual é o seu valor. E é importante que o seu valor sobre isso também não seja tão discrepante do que a gente vê na sociedade. Não adianta você falar para o seu filho que ele vai namorar só com 20 anos, porque é bem provável que isso não aconteça. Então, converse, você família, né, pai e mãe, sobre isso e diga para ele uma idade. A idade fisiológica para que isso aconteça é na adolescência. Na adolescência, no início da idade adulta. Os primeiros amores vão provavelmente acontecer ainda na infância, por volta dos 10, 11 anos. Se você pensar na sua vida afetiva, você vai lembrar, com certeza, que você teve uma paixão platônica, que você tinha uma pessoa que você admirava. Isso começa ainda ali na infância, mas começa de uma maneira diferente, sem a questão sexual, porque nossos hormônios, eles vão se manifestar ali por volta dos 12, 13, e aí que de fato essa questão passa a ter esse cunho mais sexual, essa questão do desejo e do estímulo nessa direção. Então é importante que seu filho tenha um direcionamento sobre isso, para que ele entenda que assim, que durante a infância ele vai gostar de algumas pessoas, mas é um gostar diferente do que os adultos gostam. Os adultos vão se apaixonar e eles vão ter o corpo, a mente preparados para se relacionar. A criança ainda não tem. O corpo da criança ainda não está preparado para isso. Ela ainda não está pronta. E geralmente o nosso corpo se desenvolve primeiro, depois a nossa mente amadurece para aquela função que o nosso corpo se prepara. Com a menina, ela vai se preparando fisiologicamente para que ela possa gerar um filho e a partir daí também, dessa maturidade fisiológica, vem junto a emocional. Por isso que criança não namora. Essa pergunta você já sabe como responder caso seu filho faça. A última questão que eu acho que é muito importante que você que está passando, né, por essa fase aí com o seu filho saiba, é que é melhor que seu filho saiba por você do que ele saiba por outras pessoas. Algumas pessoas me perguntam assim, mas se eu começar a falar com isso desde cedo, será que eu não vou estimular meu filho a ficar muito sexualizado ou a querer iniciar sua vida sexual mais cedo? Não. Primeiro que criança não tem estímulo, a não ser que seja uma criança abusada, né? Não tem estímulo, não tem hormônios para isso. Quem precisa de estímulo para sexualidade ou para sexo é adulto, que está cansado, que não está talvez tão interessado no assunto. Adolescente, ele faz isso naturalmente. E a criança, ela não tem esse olhar, ela não tem essa necessidade ainda. Tudo que acontece na infância relacionado a essa questão do toque ao próprio corpo faz parte de uma descoberta.
As crianças se tocam? Sim, as crianças se tocam e é um processo natural. Se tocam em todas as partes do corpo. Elas tocam no braço, na barriga, na perna, inclusive nas partes íntimas. E isso faz parte. A sensação que ela sente é muito parecida. Alguns lugares é mais prazeroso de tocar, inclusive nas partes íntimas. E esse é um processo natural. Mas ela não tem aquela mente sexualizada do adulto, voltada para o sexo, porque ela não tem os hormônios. Ela só precisa aprender, só você toca suas partes íntimas e se você for tocar, precisa ser num lugar privado. Não pode ser visível para os demais. É lógico que tudo isso tem a ver também e você vai incorporar isso na sua vida familiar se for um conceito e um valor para você. Eu estou falando aqui de ciência, daquilo que a gente aprende que é o ideal e o saudável para o desenvolvimento de uma pessoa, mas cada família fique à vontade para dizer para o seu filho aquilo que acha que é o adequado, aquilo que acha que é o certo. A última coisa que eu quero falar para vocês sobre esse tema é que você precisa ser a referência para o seu filho, precisa construir esse caminho de comunicação contínuo com ele desde o começo ali da vida dele, porque é importante que você cuide para que ele não seja exposto a conteúdos relacionados ao sexo muito antes dele estar preparado para isso. Aqui eu estou falando sobre pornografia, aqui eu estou falando também sobre abuso, aqui eu estou falando sobre os filhos verem a intimidade dos pais. As crianças precisam ser protegidas desse conteúdo. Muitas pessoas chegam aqui para mim contando que dormem com os filhos no mesmo quarto. Que às vezes o filho dorme do lado da cama e a intimidade do casal está acontecendo ali do lado. Não é adequado. Não é adequado porque a criança é exposta. A gente acha que eles estão dormindo, mas eles não estão. Eles estão ouvindo e eles não entendem o que é. Criança muito pequena olha para isso e acha que o pai está machucando a mãe. Criança muito grande olha para isso e começa a ter sensações que ele não entende quais são e fica com raiva de um ou de outro. Não é saudável. Outra coisa que acontece bastante também aqui, que eu escuto no consultório, é essa história de que os filhos dormem ou só com a mãe ou só com o pai e o casal se quebra. Também não é interessante. Não é interessante para a família que isso aconteça. O filho toma um lugar que ele não deve tomar e ele acaba ficando inseguro. Muitas vezes os pais fazem isso lá no começo da vida dos filhos, porque é mais fácil para poder dormir a noite inteira, e eu entendo perfeitamente, mas eu estou dizendo aqui que isso não pode virar um comportamento contínuo, porque não é saudável para a família e não é para a criança. Não é para a criança porque ela se torna com medo. Depois, quando você vai separar e colocar em outro lugar, ele fica receoso, e aí muitas vezes as crianças crescem. Elas passam muitos anos da vida delas sem enfrentar um desafio que ela precisa enfrentar, que é o dormir sozinha, né? Se sentir seguro, mesmo estando sozinho no quarto. Isso vai refletir na vida dela depois. É muito importante que você cuide também para que o computador, que o celular, que o tablet seja visto pela criança sempre com o olhar do adulto. TICs, tecnologias, sempre precisam ser monitoradas. Então, não deixe o computador no quarto de uma criança muito pequena, não deixe a criança muito pequena sem a sua supervisão. Conteúdos que são inapropriados, inadequados, fora da hora, podem trazer transtornos lá na frente. Estímulo muito cedo, sem o preparo emocional para isso, cria um padrão distorcido sobre a visão da sexualidade como um todo e sobre o sexo. Cria traumas nessa criança e lá na frente ela pode crescer com dificuldades com a sua própria sexualidade. Tem muitos adultos que eu atendo aqui que desenvolvem um padrão onde só conseguem ter ejaculação se olharem ou se virem vídeos, porque começaram muito cedo a serem estimulados. E é muito difícil, às vezes, para eles encontrarem parceiras que topem as mesmas coisas que eles gostam, porque a pornografia vai levando você, como qualquer outra coisa que é viciante, qualquer outra coisa que traz excitação e dopamina, vai levando você a subir num padrão de exigência para mais coisas diferentes. Então, geralmente, quando começa muito cedo, lá na frente, a pessoa já viu muitas coisas, muitas possibilidades e já vivenciou algumas delas, e aí fica difícil encontrar uma parceira que tope tudo aquilo, ou seja, não é saudável.
Esse tipo de estímulo é um estímulo para um cérebro amadurecido e adulto. Cérebro de criança e de adolescente ainda não está pronto, ainda está em construção. Então esse também é um aspecto importante. Tome esse cuidado com as suas crianças, com os seus filhos. Eu fico por aqui, mas gostaria que você interagisse comigo, colocasse suas perguntas aqui embaixo, eu vou respondendo na medida do possível. Faça sugestões de outros temas que você queira que eu aborde aqui sobre essa questão de sexualidade. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que precisem ouvir sobre esse conteúdo. Um grande abraço e até mais.